Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Terça-feira, mudamos o nosso cronograma, né? Do 5 minutos com Deus, também do clube de leitura. Ao invés de começar as segundas, começando as terças, porque segunda é minha folga, é meu shabat, meu descanso. Então a gente está começando hoje às terças-feiras, abrindo o livro ganhador das sugestões dos nossos seguidores, que foi o livro de Atos dos Apóstolos. Um livraço que fala sobre a era apostólica e todo o tempo do nascimento da igreja, muito necessário para nós esses dias, porque vai nos trazer de volta aos princípios bíblicos e as raízes que nós precisamos rever e fundamentos que a gente precisa restaurar para sermos igreja da maneira que Jesus deseja que sejamos. O livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é a era do Espírito Santo operando. É o único livro que não encerrou, tá? Apesar de ter aqui na Bíblia alguns capítulos, ele não terminou, porque enquanto houver igreja, enquanto houver Espírito Santo, enquanto houver ministério, vai haver Atos dos Apóstolos. Que apóstolo é aquele que foi enviado por Deus, nós somos enviados por ele. Amém? Nós vamos ler hoje até o versículo 5 apenas, a gente vai dividir os capítulos nos subtítulos que eles têm aqui na Bíblia. Então, começa assim, Lucas é o autor, na verdade, narra a vida de Paulo, várias partes, então ele entra como um biógrafo que acompanhou Paulo e acompanhou Jesus também em seus dias, apesar de não aparecer nos evangelhos, a história diz que ele estava lá, um médico, uma pessoa que na época na sociedade tinha um valor inestimável, a medicina não era tão acessível como hoje, e ele estava ali seguindo Jesus, e ele escreveu, e ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, é destinado a Teófilo, também um discípulo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Duas coisas importantes: Jesus fazia e ensinava. Não só fazia, mas também ensinava outras pessoas as verdades da palavra de Deus. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, e aí a gente comemorou agora a ressurreição dele, né? Com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Muito tempo Jesus ficou aqui na terra, 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Qual era a centralidade? Qual era a mensagem que Jesus falou nesses 40 dias? Ele falou de religião? Não. Ele falou do quê? Falou de salvação? Falou. Perdão? Falou. Tudo o que é concernente ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Um mandamento de Jesus que não foi cumprido por todos, porque Paulo vai dizer que aproximadamente 500 irmãos viram o Senhor, mas somente 120 estavam no cenáculo. Significa que 380 desertaram, não obedeceram a ordem. E algumas coisas não acontecem se a gente não estiver no lugar certo e na hora certa. Já viu aquele pensamento fatalista? Estava no lugar errado, na hora errada? Pois é. Algumas coisas também para acontecer a gente tem que estar no lugar certo e na hora certa. Isso aqui prova que o que eu estou falando é verdade. Jesus não falou: fique em qualquer lugar e o Espírito Santo virá. Ele disse: fique em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é uma cidade que tem um caráter totalmente profético. Ela não é só terrena. A Bíblia chama a cidade santa de Jerusalém celestial, dando a apontar e a mostrar que Jerusalém foi escolhida por Deus como um ponto central na terra que prefigura a cidade celestial. Então não era qualquer lugar onde o Espírito Santo desceria, ele desceria em Jerusalém. Ele não desceria no Egito, ele não desceria em outro lugar, não. Algumas coisas de Deus são específicas e geográficas. Apesar de muitos não crerem nisso, é o que a Bíblia mostra em várias partes. E o versículo 5 diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí a gente encerra aqui essa leitura de hoje. O batismo no Espírito Santo é uma promessa divina, é uma bênção necessária para que nós possamos viver uma vida realmente conduzidos por aquele que veio para nos guiar, o nosso Consolador, o doce Espírito de Deus. Vamos falar com Ele? Vamos orar? Vamos falar com o Pai nesse momento, usando o nome de Jesus? Te bendizemos, Abba.
Te agradecemos porque o Senhor vive e nós vivemos. A tua ressurreição é uma realidade e nós celebramos a ti por isso, porque tu és o Deus vivo, que não vive apenas na eternidade, nos céus, mas vive hoje dentro de nós por meio do teu Espírito Santo. Que cada um dos teus filhos que acompanha esse devocional possa ter consciência da tua presença e da tua ressurreição e possa viver um relacionamento vivo contigo. Não uma busca, mas uma relação de presença constante, porque o Senhor disse: aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios, que esse rio flua de dentro de nós. Oramos pelos hospitais, oramos por todo o Brasil, te pedimos, sara essa nação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no coração. Compartilha com alguém, ok? Graça e paz.